Queria, de antemão, já agradecer o convite da Onco, em nome da CART, em nome de todos os participantes da Liga. Queria também parabenizá-los pela iniciativa. Acho que é sempre muito legal a gente ver vocês jovens aí tomando essa iniciativa, aproveitando o Novembro Azul para promover esse simpósio e trazer conhecimento e informação para outros acadêmicos e para a população em geral. Para mim é um grande prazer poder participar e ajudar vocês nessa etapa. Muito obrigada e seja bem-vindo também ao nosso primeiro simpósio. Então, podemos começar. Então, vamos lá. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre cirurgia robótica, né? Infelizmente, estamos à distância todos, né? Enfim, o mundo requer isso hoje em dia. A gente vai fazendo o possível, mas quem sabe numa próxima oportunidade a gente possa estar um pouco mais próximo. Sem mais delongas, eu vou começar aqui minha aula. A ideia é trazer um pouquinho desse mundo da cirurgia robótica para vocês. Eu quero falar um pouquinho de como se desenvolveu, como está atualmente e quais são as perspectivas futuras para a cirurgia robótica no Brasil e no mundo. Estou aberto a dúvidas, se quiserem já interromper, falar, sem problema. Se quiserem perguntar ao final, não tem problema nenhum, tá? A ideia aqui é dar um apanhado geral mesmo e tirar algumas dúvidas, que é um tema bem interessante dentro da urologia, que eu gosto muito de falar, e que a gente tem visto progressos constantes. Bom, sem mais delongas, vamos lá. Eu não tenho nenhum conflito de interesses, tá, em ministrar essa aula para vocês. E a primeira coisa que eu queria que ficasse enraizado o conceito em cirurgia robótica, em vocês, que é uma dúvida até constante dos pacientes, é que a cirurgia robótica nada mais é que uma cirurgia laparoscópica assistida pelo robô. O que isso significa? Que o robô aqui não opera sozinho, tá? Então, a gente usa da plataforma robótica para operar os nossos pacientes, mas a cirurgia ela é totalmente dependente do cirurgião e do homem, né, do cirurgião em si. Então, funciona como um sistema mestre-escravo. Tudo que eu faço na plataforma robótica, no console robótico, o robô reproduz de forma simétrica, espelhada no paciente. E hoje em dia, a gente vive um monopólio ainda, né, da plataforma robótica. A empresa que fabrica e fornece os robôs chama-se Intuitive e o robô dela chama-se Robô Da Vinci. Tá? Mas a história começou lá na década de 80, né, quando foi desenvolvido o primeiro protótipo da cirurgia robótica. A ideia inicial foi uma associação, na verdade, da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, junto com o exército americano. E a ideia inicial do desenvolvimento da cirurgia robótica seria para atender zonas de conflito, né? Por exemplo, você está tendo uma guerra, ao invés de você deslocar um cirurgião altamente especializado, você leva uma plataforma robótica e o cirurgião vai operar seguramente de onde ele está, longe da zona de guerra, poder fazer essa cirurgia à distância. E pensando também não só nesse potencial do exército bélico, também em viagens interplanetárias, enfim, paciente na Lua, se precisar ser operado, você consegue fazer isso da Terra. Então a ideia inicial era essa, e a coisa acabou tomando outras proporções e chegando como a gente está hoje, né? Em 95 foi fundada a Intuitive Surgical, que é a empresa que detém o monopólio hoje do robô. Em 99 eles lançaram a primeira plataforma do robô, chamado Robô Da Vinci. Em 2000 eles conseguiram a liberação do FDA. O FDA é um órgão americano que regulamenta toda a questão da saúde, é correspondente à Anvisa, nossa aqui no Brasil, tá? Então em 2000 eles conseguiram essa liberação e fizeram uma oferta pública de ações, e foi isso aqui que aconteceu de lá para cá. Você vê que as ações tiveram um crescimento extraordinário aí nos últimos 20 anos, em decorrência muito do sucesso que foi e tem sido esse desenvolvimento. Como é que a coisa se desenvolveu? Só um segundinho. Vocês estão vendo minha tela, não? Agora tá vendo branco. Tá conseguindo ver, não? Evolução do sistema Da Vinci, só. Tá bom. Vamos lá, então. Como é que foi essa evolução? Obviamente que o robô lá da década de 2000, dos anos 2000, não é o mesmo que a gente tem hoje. Então, a gente partiu dessa laparoscopia convencional e tem migrado e tem evoluído nesse sentido. O primeiro sistema robótico começou em 2000, em 2003 ele era bem rudimentar, né? Um console com os braços do robô, eram instrumentos bastante simples, né? E o quarto braço do robô só foi lançado em 2003.
Em 2007 a gente evoluiu, foi para o robô da Vinci chamado S, que é esse aqui que vocês conseguem ver. Aí já incorporou a visão tridimensional e o acesso multiquadrante para os procedimentos específicos. Em 2012 surgiu o da Vinci SI, que é esse aqui que já começou a ter uma opção de duplo console, que eu vou explicar para vocês o que é isso daqui. Mas a gente conseguiu melhorar esses controles do robô, ter uma tecnologia mais ergonômica para o cirurgião e ter movimentos mais precisos. Até 2017, hoje é o da Vinci Xi, que é o mais moderno que a gente tem, que a gente já tem algumas outras funcionalidades, que eu também vou explicar logo mais, mas a gente tem a fluorescência integrada, a mesa girante, os braços são mais simétricos e mais do mesmo tamanho, enfim, a ergonomia é um pouco melhor. Eu vou explicar um pouquinho melhor também a diferença do Xi mais para frente, mas basicamente só para vocês terem uma noção de como é que foi esse desenvolvimento aí das plataformas robóticas até a que a gente tem hoje. Hoje, basicamente, a gente usa o Xi e o SI. Esses outros aqui já caíram em desuso, tá? E é o que a gente tem visto, né? Basicamente uma evolução desde a cirurgia aberta, passando pela laparoscopia até chegar na cirurgia robótica. Mas vamos lá, como é que funciona esse robô? Nessa imagem a gente tem basicamente como é que funciona toda a metodologia do sistema robótico. Então a gente consegue ver aqui, nessa setinha que eu estou mostrando aqui no mouse, esse aqui é o console, esse aqui é como se fosse é o local em que o cirurgião ele vai sentar para mandar os comandos. Esse aqui é o robô por si só, esse daqui é um Xi, e esse aqui é o kart, o carrinho, onde fica a tela, onde fica o insuflador de gás, semelhante ao carrinho da laparoscopia. Então aqui a gente consegue ver o console do cirurgião. É importante lembrar que ele é universal, é o mesmo console, seja para o Xi, seja para o SI, tá? É tudo igual. E é nele que a gente vai desenvolver os comandos. O console ele é composto por uma visão tridimensional, tá? 2 joysticks aqui na mão, que é a partir deles que a gente faz o movimento manual. E também ele tem 7 pedais. Então a partir desses pedais aqui no pé, a gente consegue controlar a câmera, consegue controlar o quarto braço do robô, consegue controlar a energia que a gente usa, seja monopolar ou bipolar. Isso daqui é uma foto ilustrativa para vocês verem como é que a gente fica sentado. Você vê que é bastante ergonômico, né? A cabeça fica apoiada aqui na tela, com a visão tridimensional. Os cotovelos ficam também apoiados aqui nessa estrutura para dar uma maior firmeza, uma maior precisão dos movimentos das mãos. E as pernas também apoiadas aqui nessa plataforma inferior. A gente opera sentado essa cirurgia. Coluna ereta, é muito mais ergonômico para o cirurgião. Basicamente, pessoal, a gente consegue 7 graus de movimentos com as mãos, né? Aqui, comparação das mãos do cirurgião operando e o que o robô faz na tela, né? Então, a gente consegue simular com muita perfeição os movimentos que a gente faz com a mão e até um pouco melhor. A gente tem angulações e movimentos que a mão humana não faz. A gente consegue dar 360 graus de giro, por exemplo, na mão do robô. A articulação é total, são 90 graus de articulação, e a gente consegue ajustar escala de movimentos. Uma das principais críticas da cirurgia robótica, e é uma dificuldade grande de quem está na laparoscopia hoje migrando para a cirurgia robótica, é justamente o tato e a força. Quando a gente está fazendo laparoscopia, a gente tem uma noção de força, né? A força que você implica, o tecido responde. Então, você tem uma noção se o tecido é mais duro, se o tecido é mais mole, quanto de força você está colocando. Agora, no robô, não. A gente não tem essa sensibilidade tátil de força do robô. Então, eu não consigo ter essa sensibilidade. O risco e o perigo disso é que você, por exemplo, se comprimir uma estrutura muito delicada, o robô é muito forte. Ele pode machucar, arrebentar um vaso sem nem você se dar conta. Então, é uma cirurgia muito visual e que requer esse treinamento prévio, né? Para a gente ter uma noção e não promover nenhuma iatrogenia no paciente. Aqui só mostrando a tela, a visão tridimensional, a gente consegue de fato ver em 3D, e já com XI em HD também, a visão excelente e ampliada também. E esses daqui são as plataformas, né? Esse daqui da esquerda é o robô SI e esse daqui da direita o XI. A gente consegue ver, todos eles têm 4 braços, né? A diferença é que no SI, um braço, esse do meio, ele necessariamente é utilizado para câmera. E o braço 1, 2 e 3 são braços para instrumentos cirúrgicos. No XI, os braços eles são mais finos, mais articulados, e eu posso colocar a câmera em qualquer um dos braços. Então isso dá uma movimentação melhor para a gente durante a cirurgia. A gente consegue trocar a câmera de posição, enfim. A gente já consegue acessar espaços um pouco mais difíceis de serem acessados com o SI. Né? Ele tem essa vantagem. Outra vantagem aqui do XI é que a docagem do robô
ela é um pouco mais simples. Docar o robô significa pegar o robô e acoplar o robô ao paciente na mesa. A gente precisa de um cirurgião ao lado do paciente para fazer isso, e a gente acopla esses braços do robô nos portais de laparoscopia que a gente passa. E essa docagem, muitas vezes, ela pode ser feita automática, aqui com a mira laser. Você ativa um dispositivo, esse verdinho, ele mira o local que você vai operar, por exemplo, a próstata, e apertando um botão, o robô já arma os braços prontos para serem docados. Facilita essa docagem. E a outra coisa interessante que eu falei, que tem agora no XI que não tinha no SI, é o Firefly. Firefly é uma substância, é justamente isso daqui, é uma visão, a gente consegue ver a chegada de sangue nos tecidos. Basicamente isso daí. A gente consegue, então, avaliar com um botão, você faz um toque de botão, essa é a visão normal do robô, e passa para essa visão de Firefly, que você consegue ver em verde os vasos que estão com iodocianina, que é uma medicação que você aplica na veia do doente, e ele mostra a perfusão tecidual. Existem várias aplicações, né, do uso dessa imunofluorescência. Eu vou mostrar agora uma para vocês. Eu vou passar o vídeo, mas só para vocês saberem. Isso daqui é uma cirurgia robótica que eu vou mostrar para vocês. Aqui é um câncer de rim, tá, pessoal? Então, isso daqui é um tumor. Aqui está o rim. Esse instrumento que a gente está usando é um ultrassom robótico. Vocês vão ver que a gente consegue associar a imagem do ultrassom. Aqui embaixo vai aparecer a imagem do ultrassom. A gente consegue delimitar. E eu vou usar essa fluorescência para a gente ver. Toda vez que a gente vai fazer uma ressecção de um tumor de rim, a gente clampeia o rim para ver se não chega mais sangue, para fazer essa ressecção de maneira mais segura. E com essa imunofluorescência a gente vê que essa parte do rim não vai estar irrigada. Então, eu vou soltar aqui o vídeo. Vou voltar aqui. Vamos lá. Então aqui está o ultrassom, a gente passa o ultrassom, a gente consegue ver onde está o tumor, e aqui onde está o rim. Esse é um bulldog, esse daqui é uma artéria, né, renal. A gente vai clipar essa artéria, de modo a evitar chegar sangue só nessa região do rim que está o tumor. E aí a gente liga a imunofluorescência. A gente consegue ver que o rim ele fica todo perfundido. E aqui no tumor não chega sangue mais. Então a gente consegue ver o rim todo perfundido e na parte do tumor que a gente clampeou a artéria não chega nada de sangue. Então a gente tem uma segurança maior para iniciar a ressecção desse tumor nessa condição. Isso é uma das aplicabilidades desse sistema, tá? Bom, quando a gente fala em cirurgia robótica, não tem como a gente deixar de falar da prostatectomia robótica. Acho que é a cirurgia robótica mais realizada no Brasil e no mundo inteiro. Então eu quero dar umas pinceladas com vocês. O objetivo aqui não é que vocês saibam como faz, mas só para vocês terem uma noção dessa cirurgia. Então, a disposição da cirurgia é mais ou menos essa daqui. O paciente fica deitado na mesa, né, com o assistente ao lado. O robô ele chega em posição das pernas para a cabeça, então de caudal para cranial. Isso no SI. No XI, ele pode entrar por qualquer lado. E o cirurgião fica no console ao lado do robô. Essa é a posição, usualmente, que a gente coloca o doente, né? A gente coloca os braços ao longo do corpo, sempre bem acolchoado, bem protegido. As pernas abertas e semifletidas, a gente dá um Trendelenburg, essa posição de deitar a cabeça, né, de modo que as alças intestinais caiam e a gente consiga acessar melhor a próstata. Tá? Essa aqui é a forma como a gente passa os trocáteres. Então, lembrando, a gente passa 4 trocáteres para o robô, sendo que esse aqui vai à câmera e os 3 braços robóticos e 2 braços para o auxiliar. Um braço ele fica com o aspirador para aspirar eventualmente sangue e um braço ele vai entrar com clipes de polímero para fazer ligaduras de vasos e também com agulhas para poder fazer suturas. Esse aqui é um aspecto real, um paciente com pós-operatório, para vocês verem como é que fica a cicatriz. Então a gente vê 1, 2, 3 braços robóticos. Aqui a gente tem que ampliar um pouquinho a cicatriz umbilical, que é onde a gente tira a peça cirúrgica, no caso aqui foi uma cirurgia de próstata, e aqui os braços do auxiliar. Então, uma cicatriz bem discreta, isso comparando com a cirurgia aberta, né? Bom, esse aqui é um videozinho bem rápido, eu não vou mostrar ele inteiro para vocês, mas é só para vocês terem uma visão real também da cirurgia. Essa daqui é uma cirurgia de prostatectomia radical, realizada por via robótica. E o que eu quero chamar a atenção para vocês? A primeira coisa para vocês verem é como é que funciona o robô, né? Basicamente, isso daqui é minha mão direita operando, essa outra é minha mão esquerda, e a câmera, você vê que toda hora ela mexe, é controlada também pelo cirurgião. É uma das diferenças aí que a gente vê da laparoscopia. Na laparoscopia, quem controla a câmera é o nosso auxiliar.
Então, o controle da câmera pelo cirurgião dá uma perspectiva melhor. A gente começa aqui só para vocês se situarem abaixando a bexiga do paciente, né? E aqui nessa região é a próstata e aqui a bexiga. Então, a primeira incisão que a gente faz é entre a próstata e a bexiga para acessar lá dentro da bexiga. A gente fazendo essa incisão, vocês vão ver a sonda lá dentro, amarelinha. A gente chega até nessa sonda e depois puxa essa sonda. Na hora de puxar a sonda, observem o seguinte, vai entrar um outro braço aqui do lado, ó. Exato, esse aqui. Esse é o terceiro braço do robô. A gente também é o cirurgião que controla ele. Então, se vocês forem fazer as contas, o cirurgião controla a câmera, os seus 2 braços e mais aquele terceiro braço que está lá em cima. Bom, o que isso significa? Que precisa treino, né, pessoal? Você vai controlar, como eu brinco que é como se fosse andar de carro, né? Todo mundo lembra aí a primeira vez que foi dirigir um carro, prestar prova para poder pegar a carteira. No começo é uma bagunça, você não sabe onde é que você acelera, onde é que você freia, como é que passa a marcha, enfim. No começo é bem complicado, mas depois fica habitual, fica usual, aquilo fica medular. Com o robô é a mesma coisa. A primeira vez que você senta no console é uma confusão. Braço direito, braço esquerdo, câmera, terceiro braço, vira uma confusão, mas a partir de um treino, enfim, você consegue se organizar para poder fazer, acessar isso de forma medular e para a cirurgia correr bem. Então aqui só mostrando uma sequência da cirurgia, a gente abriu a bexiga ficou para trás, eu abri a anterior e a posterior, a próstata está aqui para cima, e agora a gente está dissecando os ductos deferentes, né? Esses são os deferentes, a gente liga, e atrás dele estão as vesículas seminais. Então, lembrando que quando a gente faz uma cirurgia de tratamento radical para o câncer de próstata, a cirurgia é a próstato-vesiculectomia radical, ou seja, a gente tira a próstata mais as vesículas seminais. Aqui bem bonitas as vesículas seminais mostrando, tá vendo? E a gente começa a passar para outro tempo da cirurgia, que é essa dissecção posterior, né? A gente vai dissecar aqui em cima a próstata, aqui embaixo o reto. É uma área bem delicada da cirurgia, né? A gente tem que prestar bastante atenção, entrar nesse planinho aqui, que é praticamente avascular, ele não sangra, para poder liberar a próstata do reto embaixo, sem lesão de reto, sem nada, né? E aqui também começa a nossa preservação do feixe. Lembrando que uma das complicações, inclusive as mais temidas, né, da cirurgia de prostatectomia é justamente a lesão, a impotência sexual pós-operatória, né? Por que isso? Porque os feixes da ereção, eles passam justamente nessa região aqui, eles passam lateral e posterior à próstata. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado nessa dissecção para poder preservar esse feixe. Então, aqui eu vou mostrar para vocês agora, de um lado, a preservação do feixe. A gente está liberando a próstata vai ficar aqui para medial e o feixe vasculo nervoso vai ficar aqui para lateral. A gente começa a separar, tá vendo? Todas essas fibras aqui são feixes nervosos, né? A gente começa a deixar eles aqui para lateral e a próstata fica para medial, de forma a preservar toda essa estrutura. Vou dar uma adiantadinha aqui no vídeo, para a gente poder ganhar um pouquinho de tempo. Aqui ele terminando de soltar o feixe. Aqui também é interessante ver o feixe todo pronto e a gente liga essa estrutura que é o pedículo prostático, que é o que prende a próstata efetivamente nos órgãos adjacentes. A ideia aqui não é que vocês saiam fazendo nem nada, tá, pessoal? Mas é só para vocês observarem como são os movimentos do robô, a precisão dos movimentos, a forma como a gente manipula os instrumentos, né? A visão aqui está muito ampliada, tá? Essa pinça aqui que vocês estão vendo, essa tesoura, ela é muito pequenininha, tem menos de 1 centímetro essa tesoura, então a gente consegue essa magnificação da visão. A gente já soltou de um lado, solta de outro. Eu vou adiantar um pouquinho para a gente ver o ápice. Soltada a próstata dos dois lados, a gente vem aqui para o ápice, que é onde fica a uretra, né, o canal do xixi. Aqui é outra parte delicada da cirurgia, porque é justamente aqui que fica o esfíncter, o músculo que faz a gente conseguir, o homem, né, ter a continência urinária. Outra complicação da cirurgia é a incontinência urinária. Aqui está a uretra e logo aqui em cima fica o esfíncter. Então você vê que a gente vai longe do esfíncter, né, deixa um pedaço bom de uretra justamente para evitar e minimizar esses riscos de complicação, de incontinência urinária. Aqui a próstata inteira solta, a gente remove ela, né? E o próximo passo da cirurgia é fazer a reconstrução, é pegar a bexiga que está aqui embaixo e suturar ela lá em cima, né? Ó, dá uma adiantadinha, a gente faz esses pontos, a cirurgia robótica ajuda muito a gente a fazer esses pontos, porque a gente consegue articular muito bem, né? Então, vejo que os movimentos que são feitos aqui com o robô, a gente consegue girar 360 graus o punho, então facilita muito a gente fazer essa anastomose. A gente pega essa bexiga, leva ali na uretra,
e faz essa anastomose circunferencial, 360 graus de anastomose. Vou mostrar só o aspecto final, então. Esse aqui é o aspecto final da cirurgia. Bexiga suturada ali na uretra. Bom? Só para vocês terem uma ideia. E a outra coisa que eu acho que é interessante a gente conversar também é sobre treinamento, né? Todo mundo sempre pergunta, né, da cirurgia robótica, como é que treina, como é que ensina, como é que eu aprendo isso daí. Então, desperta muita curiosidade. E uma coisa que a gente tem observado é que uma das grandes vantagens, dentre as várias da cirurgia robótica, é justamente o ensino. É muito mais tranquilo e mais fácil da gente ensinar. Isso aqui é uma visão clássica, né, de uma cirurgia qualquer. Vocês logo vão estar entrando com mais frequência em centro cirúrgico, vocês vão observar e vivenciar isso de perto. Mas, basicamente, vamos supor uma cirurgia aberta de próstata. O que a gente tem? A gente tem o chefe aqui, o cirurgião, operando, o auxiliar, que fica aqui, que são os únicos dois que conseguem ver a cirurgia mais ou menos. Aqui do lado, bem no cantinho, fica o residente, geralmente ali segurando uma pinça, segurando um afastador, mal vendo. E lá de fora do campo, o interno, né, tentando, esticando o pescoço, ver se consegue enxergar alguma coisa. Então, é aquela maior dificuldade para você passar o conhecimento, para você de fato mostrar como é que é feita a cirurgia. Ao passo que na cirurgia robótica a coisa muda de figura. A gente tem uma sala robótica, que é o cirurgião, aqui está o residente, ele consegue sentado confortavelmente em frente à tela, consegue ver a cirurgia inteira, tem uma visão exclusivamente excelente, né, muito parecida com a do próprio cirurgião, só não é tridimensional, mas ele consegue ver todos os passos da cirurgia, consegue gravar e ver os vídeos, então ele consegue aprender muito mais rápido essa cirurgia. Sem falar no duplo console. Lembra que eu falei lá no início, mostrando do DaVinci SI, que ele começa a estipular esse duplo console. Como é que funciona isso aqui? Isso aqui é uma ferramenta fantástica para o residente aprender. Então a gente tem aqui o cirurgião e aqui do lado dele tem o residente. Os dois consoles estão ligados nesse robô. Os dois estão operando o robô. Mas a gente consegue transferir comandos de um para outro. Então, vamos lá, o cirurgião começou a operar, chegou uma certa parte, ele quer deixar o residente dele treinar. Então, ele com um clique aqui no console, ele joga os comandos para o residente, né? Ele consegue até desenhar na tela, por exemplo, corta esse vaso, disseca essa estrutura, consegue mostrar muito bem. E o residente começa a operar. Caso o residente apresente alguma dificuldade ou algum movimento mais brusco ou mais perigoso, de novo, com um clique, o cirurgião recupera os comandos, trava os comandos do residente e recupera para ele os comandos. Então, sem dúvida, é uma ferramenta de ensino impressionante, que tem democratizado muito a cirurgia e facilitado o acesso ao aprendizado de todo mundo. Tá? Para você, de fato, se tornar um cirurgião robótico, a gente precisa passar por algumas etapas de treinamento. Como eu falei, não dá para você sentar no console e sair operando. Você precisa ser treinado para isso, né? Tal qual o carro, quando você está dirigindo. Você passa pela autoescola, aquele treinamento. Esse treinamento compõe aí, basicamente, são essas 7 etapas. O treinamento teórico, você vai estudar o funcionamento do robô, você vai estudar como ele funciona, o tipo de energia, como é que se dão as coisas. Passado esse treinamento, a gente vai para um simulador, que é outra grande vantagem da cirurgia robótica, a gente consegue simular em softwares todo o desempenho seu e treinar todo esse mecanismo antes, de fato, de ir para o paciente. Tem o treinamento prático, que também é importante. Depois você vai passar por uma certificação, começar a auxiliar cirurgiões que são mais experientes, observá-los, e depois começar a fazer os seus casos com auxílio a gente chama de proctor, né? Como é que funciona, então, passada essa fase inicial do treinamento teórico, que é feito no próprio site da Intuitive, eles têm uma plataforma que você vai fazer uma série de aulas e depois vai fazer uma prova para obter uma nota mínima, pega um certificado e aí você parte para o simulador. No simulador, nós temos basicamente 3 tipos. Esse aqui é um dos simuladores que tem, ele chama Symbionics, mas só para vocês terem uma ideia. O simulador é bem real, a gente tem vários tipos de exercícios nesse simulador, desde exercícios lúdicos, né, como passar argolinha, igual estou mostrando aqui, para você treinar mesmo os controles manuais, entender como funcionam as pinças, treinar aquela metodologia de como que funciona cada pedal para se ambientar o robô, até simuladores muito reais. Isso aqui é uma prostatectomia radical, isso aqui não é um vídeo real, isso aqui é tudo de computador, é tudo fake, digamos assim. Mas é muito semelhante, né? A gente consegue reproduzir com uma acurácia bem razoável essa simulação para a gente chegar mais pronto na hora da cirurgia. Tá? Esse daqui é só um videozinho mostrando o meu treinamento em simulador. Então, esse simulador é o Symbionics. Aqui está mostrando como é que são os comandos manuais. É um pouquinho diferente do robô real, mas dá para reproduzir com um certo afinco, com uma certa fidelidade.
E ali na tela vocês podem ver, eu estava simulando uma prostatectomia radical, robótica, né? Então a gente consegue ver aqui que os tecidos são bem parecidos, a gente consegue, é bem interessante esse treinamento, a gente consegue reproduzir com bastante fidelidade isso daí. Ali dissecando o feixe da próstata, né? Mostrando tudo certinho. E esse simulador, ele te dá alguns parâmetros. Aqui está bem pequenininho, vocês não vão conseguir ver, mas ele te dá parâmetros de tempo que você gastou, se sangrou muito ou não, se você colidiu instrumentos, ele vai te dando esses parâmetros que ajudam a gente a melhorar também do ponto de vista cirúrgico. Treinamento prático, pessoal, também ele é muito importante, mas infelizmente ele não é muito factível. O gold standard seria treinamento em cadáveres, né? Seria excelente se a gente tivesse isso daí, mas é muito difícil, principalmente no Brasil, disponibilidade de cadáver a fresco para a gente docar o robô e operar. Ainda mais a gente não tem tanto essa cultura de doação de cadáver para estudo, como existe em alguns outros países, né? Então, muito complicado. Modelos animais, de novo, também é muito difícil. A gente tem técnica operatória em muitas universidades, né? Antigamente usava-se o cão, isso já foi abolido. Hoje tem alguns porcinos que são criados, e, enfim, com essa finalidade, mas tem todo um conflito ético também que gera essa dificuldade e a anatomia já é um pouco mais restrita. Uma coisa muito legal que tem acontecido são modelos de impressora 3D. Esse daqui eu vou mostrar para vocês. Esse modelo ele não está à venda, tá? É de uma universidade no Texas, nos Estados Unidos, que eles criaram para poder treinar os residentes a fazer a cirurgia de próstata. Então, eles fazem uma ressonância de um paciente, a partir dessa ressonância eles pegam os modelos e imprimem na impressora 3D. E aí eles conseguem analisar um monte de coisa, né? Aqui é a próstata, aqui é a bexiga, aqui são simulando os vasos sanguíneos, eles conseguem de fato injetar um líquido, simular o sangue, e aqui são os feixes da próstata, né? Então eles colocam eletrodos e a gente consegue até avaliar como é que está sendo a dissecção do feixe, se o médico está sendo imprudente, se ele está lesando o feixe ou não, e a gente consegue ver em gráficos isso. Aqui só para vocês compararem, aqui um expert em cirurgia robótica, você vê que praticamente não tem oscilação nos feixes, né? Ele consegue preservar muito bem. E aqui um iniciante, você vê que toda hora o feixe vai sofrendo aí algumas pancadas durante a cirurgia. Nesses modelos a gente consegue comparar e ver eficiência, destreza, controle dos instrumentos robóticos, então você consegue ver essa evolução. Então é algo que tem ganhado cada vez mais força e talvez seja o futuro nesses treinamentos, né? Passado toda essa etapa de treinamento online, depois de treinamentos de simulador, você vai para a certificação de fato. Essa certificação hoje ela pode ser feita pela própria empresa, pela Intuitive, ou por alguns hospitais. Hoje no Brasil, o Sírio-Libanês e o Albert Einstein fazem essa certificação e a Redditor está querendo entrar. Em breve eles devem lançar também uma certificação, tá? Essa certificação consiste, de novo, de um treinamento online, você tem que reproduzir novamente esses treinamentos, obrigatoriamente cumprir por 40 horas de simulador, né? Às vezes é um pouco cansativo, mas você tem que cumprir essas horas e ter ter notas para ser aprovadas nas atividades. E por último, a prova prática, né? Aqui mostrando o meu treinamento de simulação e a prova prática, que muitas vezes utiliza os modelos animais. No meu caso foi um porcino, né? Então você vai ser avaliado, técnica, docagem, enfim. E a partir daí ele vai avaliar e te dar ou não a certificação. Terminada a parte de certificação, você começa com a proctoria. Você precisa, é como se fosse o staff e o residente, né? Você precisa de alguém do seu lado para te treinar e estar ao seu lado nos primeiros casos, para ver como é que está indo a evolução cirúrgica e como é que está indo toda essa evolução, para que tudo corra da melhor forma possível, né? Bom, só um adendo, até o slide não está nessa aula, mas eu vou mostrar para vocês. A cirurgia robótica ela tem crescido muito em todo o mundo. Hoje a gente já tem mais de 7 mil plataformas robóticas, né, no mundo inteiro. No Brasil, esse número ainda é restrito, maioria ampla nos Estados Unidos, né, e na Europa, mas nos Estados Unidos disparado. No Brasil, a gente já tem mais de quase 100 plataformas robóticas, em torno de 80 e poucas plataformas. A gente tem em todas as regiões, menos na região centro-oeste, infelizmente. A gente não tem disponível aqui no centro-oeste ainda. Nós temos 5 plataformas robóticas em Brasília, no DF, mas Goiás, Mato Grosso do Sul a gente não tem. Até no norte tem, tá? Na Amazonas a gente tem uma plataforma robótica lá. A expectativa é que isso chegue em breve aqui no centro-oeste, talvez até no Hospital Oro, enfim. A gente aguarda as cenas dos próximos capítulos quanto a isso. Pessoal, e eu queria falar um pouquinho também das perspectivas do sistema robótico. Basicamente, eu mostrei para vocês o que a gente tem hoje de robô, o que o robô consegue fazer, o que a gente consegue fazer isso com o robô,
mas a perspectiva é muito maior, é muito mais ampla, né, desse uso do sistema robótico. A gente sabe hoje que a gente consegue hoje, isso eu estou falando para a cirurgia robótica, mas é para tudo que utiliza a robótica, né? Seja carros autônomos, sistema de produção em massa, enfim. A gente tem hoje basicamente dispositivos cinéticos que fazem, a gente estima que a gente está conseguindo utilizar mais ou menos 10% da capacidade do robô hoje, né? O próximo passo é que a gente usar o robô, mas o robô obedecer aos nossos comandos. O próximo passo dessa cadeia seria o guidance, seria o robô guiar os nossos passos durante a cirurgia, e um sistema totalmente automatizado, que seria o futuro, a gente imagina que seja o futuro da cirurgia robótica, que é de fato o robô que opera sozinho. Acho que hoje ainda é difícil a gente falar nisso, mas eu já vou mostrar algumas coisas que caminham nesse sentido para vocês, tá? Então aqui de novo, mostrando o grau de automação robótica, de não automação até a automação total. Então a gente se encontra hoje nessa assistência, mas a tendência é que a gente caminhe aqui para o número 5, né? Que no futuro, quem sabe, o robô vai estar operando sozinho mesmo. Tá? Como é que funciona esse guidance, pessoal? Esse guia, né? Hoje, a principal queixa dos cirurgiões, e é algo que todas as empresas que estão nesse ramo, inclusive a Intuitive, está guiando, é no feedback tátil. É a gente ter a noção do tato daquilo que a gente está operando. A gente não tem isso no robô, mas a gente imagina que vai ter nos próximos anos. A gente sentir textura, sentir a dureza ou maciez de cada estrutura, isso para auxiliar a gente na cirurgia. Exames de imagem, então fazer uma fusão, a gente viu lá no vídeo que eu mostrei que a gente consegue fazer a fusão do ultrassom com o aparelho do robô e jogar tudo na tela para o cirurgião, mas a gente tem caminhado mais junto com ressonância e tomografia para fazer esse guidance, junto com reconstrução em terceira dimensão e fazer a fusão dessas imagens. Isso daqui é um paciente que tinha um câncer de rim, a gente consegue ver o câncer aqui em rosa, e é justamente essa reconstrução. A gente faz um exame de imagem, tomografia ou ressonância, e a partir desse exame de imagem a gente faz uma reconstrução tridimensional desse tumor. Então, a partir dessa reconstrução, eu consigo ver tudo. Ó. Eu consigo suprimir. Em amarelo está a via coletora, em vermelho são as artérias e em azul são as veias, né, que drenam o tumor. Então, eu consigo ver a relação que o tumor tem com todos os vasos, com todas as artérias, com o sistema coletor do rim. Então, isso me dá uma maior segurança na hora da cirurgia, eu consegui fazer uma nefrectomia parcial, tirar só o tumor e preservar o parênquima renal. Tá? E como é que isso é aplicado à cirurgia robótica? A gente já tem alguns estudos mostrando que a gente consegue fazer essa fusão, nessa imagem a gente consegue ver bem. Aqui é a imagem real do console, aqui é a imagem do ultrassom, e aqui é a imagem que a gente pega essa reconstrução, e lá no console do robô eu jogo essa reconstrução no próprio rim do doente. Então, eu consigo ver o rim e consigo ver aqui em rosa onde é que está o tumor. Então, eu consigo ressecar com uma maior acurácia isso daí. Isso foi feito estudo, esse estudo foi publicado em 2019 no European. E o que eles observaram? Que a gente, utilizando esse recurso a mais de reconstrução 3D, a gente conseguiu diminuir a isquemia global, que é o tempo que o rim fica clampeado, melhorar a enucleação. A enucleação é tirar só o tumor, preservando o parênquima renal, e a gente teve menos lesão de sistema coletor, né? A gente conseguiu ressecar mais tumor sem machucar, sem lesar o sistema coletor, que é o amarelinho que eu mostrei para vocês. Ou seja, a gente consegue operar mais rápido, preservar mais rim e machucar menos esse rim, tá? E uma coisa que não tem como não deixar de conversar com vocês é sobre inteligência artificial, né, pessoal? Acho que é o assunto do momento aí, vocês devem estar super antenados com isso, são mais jovens, mas é algo que vem ganhando força cada vez mais, e também é algo que vai nos abordar no futuro. O que é inteligência artificial? É o robô, é o machine learning, né? O robô aprendendo a operar. Como é que isso tem acontecido? A gente pega um robô, que ele é não treinado, ele não sabe absolutamente nada, e ele entra nesse algoritmo de machine learning. Como é que isso funciona? Hoje, todas as cirurgias que são feitas ao redor do mundo na plataforma robótica está sendo armazenado numa base de dados gigantesca, né? E essa base de dados tem sido processada por um programa de inteligência artificial. E esse programa ele começa a entender os passos do cirurgião e começa a estudar isso. Então ele começa literalmente a aprender a operar, né? Então ele vê e compara todas essas cirurgias, ele compara as que foram bem, as que não foram bem, a que demorou, por que demorou, por que não demorou, e começa a aprender. E a gente consegue colocar habilidades e ensinar esse robô a fazer essa cirurgia. Então, ele observa os cirurgiões, eles observam vídeos, ele observa o simulador, ele começa a fazer esse treinamento. E a ideia é que daqui a alguns anos a gente consiga produzir um robô treinado e apto a fazer essa cirurgia, né?
um mínimo percentual possível de erro. E esse artigo aqui é um artigo muito interessante que fala justamente disso. Ele foi publicado, ele nem é tão recente, ele foi publicado na Engineering, uma revista que nem é médica, mas ele foi publicado em 2016 e ele mostra justamente esse robozinho aqui, o START, que ele chama. Esse é um robozinho que ele fazia uma sutura de intestino de porcos de forma autônoma. O robô operava literalmente sozinho, tá? E eles fizeram o quê? Eles compararam essa sutura, né? Consideraram o padrão ouro como cirurgia aberta, compararam com a sutura laparoscópica, com a robótica, e aqui está o STAR. Então, o que a gente viu? Esse robozinho conseguia diminuir bem o espaçamento entre um ponto e outro, ele conseguia ser bem simétrico. Aqui o leak pressure é o vazamento. A gente faz a anastomose, a gente testa ver se essa anastomose ela está pérvia, ela está com vazamentos ou não, né? Então ele conseguiu vazar muito menos, a pressão de vazamento era maior, né? O número de erros era muito menor do robô. O erro é quando você vai dar aquele ponto, você passa o ponto, acha que não ficou muito bom, volta e passa outro melhor. O robô praticamente não errava, ele era mais certeiro. E só o tempo que era um pouquinho mais longo, por exemplo, que na robótica, mas foi menor que na laparoscopia. A gente tem visto já, é algo que, óbvio, está muito início ainda, mas é algo promissor, né? E a gente já tem alguns robôs que conseguem fazer, inclusive, já não só essa anastomose, mas até a colecistectomia, né? Por espectrofotometria, ele consegue reconhecer tecidos, como é uma cirurgia mais simples, já tem caminhado nesse aspecto também. E por último, para encerrar, eu falei para vocês que hoje a Intuitive ela tem um monopólio dessa cirurgia robótica, mas ela enfrenta concorrentes, né? E isso é muito bom, porque acho que concorrência, como tudo na vida, estimula a melhorar a tecnologia e baixar preço, né? Então, hoje a plataforma robótica ela ainda é muito cara. Para vocês terem uma noção de preço, hoje uma plataforma robótica gira em torno de 1,5 milhão a 2 milhões de reais. Se a gente converte isso para dólar, com o preço que está hoje o dólar, isso vai para mais de 10 milhões de reais. Isso é o custo de aquisição do robô. Ele ainda tem um custo de manutenção que gira em torno de 800 mil dólares por ano, tá? Então tem esse custo também. Então não é barato, né? E justamente um dos motivos desse preço alto é justamente o monopólio. Eles, como só eles fazem o robô, eles colocam o preço que eles julgam justo. Mas a gente tem quebrado isso, então a gente tem alguns outros modelos que já estão entrando no mercado. Aqui, como exemplo, eu coloquei os principais. A Johnson Johnson, em conjunto com o Google, tem desenvolvido um robô que provavelmente chega ao mercado ano que vem. A CMR Surgical é uma empresa inglesa que também já tem protocolos desenvolvidos, já estão operando, né, em estudos clínicos, mas já tem mais de 60 casos operados, casos ginecológicos, tem ido bem os casos, e a promessa, inclusive, da CMR é trazer o robô e popularizá-lo. Eles falam que vai vir com um custo até 40 vezes menor que o custo da Intuitive. Então, eu sei que hoje ainda é difícil acesso, às vezes a gente não tem tanto acesso, mas as perspectivas são boas, principalmente em relação a isso daí. Certinho? Então, acho que mais era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu agradeço aí a oportunidade mais uma vez e estou aberto a dúvidas, se vocês tiverem. Doutor, realmente, que palestra, cara. Eu fico lisonjeado de ter uma palestra assim, porque todos os profissionais da urologia que eu perguntava indicavam o senhor, entendeu? Fala com a Cel, fala com a Cel. E que bom que deu certo, né? Deu para ver que é uma residência muito, muito difícil mesmo. Mas vamos ver agora se o pessoal tem dúvidas. Gustavo, antes das dúvidas, só deixar outra coisa clara aqui, que é importante a gente falar. Às vezes, principalmente no começo, igual vocês, às vezes fica pensando assim, cirurgia robótica, eu quero ser cirurgião robótico, vou me especializar em cirurgia robótica. A cirurgia robótica, ela nada mais é que um meio através do qual a gente trata os nossos pacientes, né? Então, antes de ser um cirurgião robótico, a gente tem que ser um bom médico, um bom cirurgião, um bom urologista, um bom ginecologista, um bom cirurgião do aparelho digestivo, né? Então, o principal é a gente focar nisso, ter em mente que sempre o objetivo é trazer um bom resultado para o doente e depois, sim, dentro das subespecializações, fazer esse treinamento em cirurgia robótica, que eu tenho visto, é uma evolução muito grande e uma facilidade cada vez maior de médicos mais jovens com a plataforma. Um exemplo claro que eu falo aqui é a cirurgia laparoscópica de próstata. A laparoscopia de próstata é uma cirurgia muito difícil.
é uma cirurgia que não são todos os cirurgiões que conseguem operá-la. E mesmo os cirurgiões que têm essa dificuldade na laparoscopia, quando eles chegam na robótica, é impressionante o desempenho que eles têm. É uma cirurgia muito mais fácil de ser feita. Então, a gente consegue resultados muito melhores, né? E acho que os maiores beneficiados são os pacientes. Cada vez mais você tem médicos mais preparados para operá-los. Bom, eu quero agradecer também, doutor Anselmo, pela sua palestra, que foi de grande valia para a gente. Eu fiquei encantada, muito interessante, foi muito bom. E a gente tem algumas perguntas. Doutor, tudo bem? Gostaria de saber se os planos de saúde cobrem essas cirurgias. Tá, quem que está perguntando, Kátia? Professor, aqui a gente não conseguiu ver o nome, a pessoa não se identificou. Sem problema. Mas vamos lá. Os planos de saúde ainda não cobrem, é uma ótima pergunta, inclusive. O procedimento robótico ele ainda não está no rol da ANS. A ANS é a agência que regula os planos de saúde no Brasil, e desde que a cirurgia, qualquer procedimento ou medicação entre nesse rol, é obrigação dos planos cobrirem. Como ainda não está homologado, os planos não têm essa obrigação. O que a gente vê é que muitos planos, principalmente planos melhores, assim, em São Paulo, Brasília, eles cobrem a cirurgia robótica inteira ou muitas vezes parcial. Então, o que acontece é que eles cobrem, por exemplo, uma grande parte da cirurgia, a parte laparoscópica, e o paciente acaba arcando com uma pequena diferença da parte robótica, né? Ele paga, por exemplo, as pinças do robô. Então, dessa forma, fica um pouco mais viável. A cirurgia torna-se um pouco mais palpável também e consegue reduzir os custos de forma mais efetiva. Entendi. Teve uma outra pergunta, que também não se identificou. Doutor, os valores da cirurgia aumentam muito em relação às convencionais? Olha, sim, aumenta um pouco. Não tem como a gente falar que não aumenta. Eu até poderia ter colocado na aula a questão do custo. Eu acabei removendo os slides para não ficar muito longo. Mas o que a gente tem observado? Já tem alguns artigos publicando que o robô, a longo prazo, ele é custo efetivo. Em que sentido? Quando a gente faz, por exemplo, uma cirurgia de próstata aberta, a gente tem um risco maior, a gente tem um tempo cirúrgico que é mais ou menos similar, ou um pouquinho maior, mas a gente tem um paciente que ele vai ficar, em média, internado mais tempo e tem um potencial de sangramento maior. O paciente vai ficar mais tempo de sonda, entendeu? Então, tudo isso, se você colocar no final das contas, por exemplo, se o paciente precisar de uma transfusão na cirurgia aberta, é muito raro na cirurgia robótica. Então, se você considerar todos esses fatores, a cirurgia, a longo prazo, acaba se tornando mais barata. Então, já tem alguns estudos, principalmente americanos, que mostram que esses valores, a longo prazo, eles são mais custo-efetivos, principalmente quando você movimenta bastante o robô. Então, se você tem um fluxo grande de cirurgias, como o custo de aquisição ele é fixo, né? O custo de manutenção ele é variável, depende do quanto você usa, mas se você operar, vamos supor, 100 cirurgias no ano, com valor de $1,5 milhão de dólares, de operar 1.000 cirurgias no ano, o hospital que operou 1.000 fica mais barato. Mas os custos, eles são maiores, assim, de imediato, né? Quando você fala de imediato, eles são custos maiores, sim, do que a cirurgia aberta. Entendi. Muito obrigada. Doutor Anselmo? Sim. A gente tem uma pergunta. Quais são as vantagens da cirurgia robótica em relação à cirurgia convencional? Tá, essa pergunta é muito interessante, Miriam. E eu posso citar que são várias as vantagens, né? E a primeira, antes de falar até das vantagens, eu queria deixar bem claro que, na minha opinião, para algumas cirurgias eu não vejo tanta vantagem. A gente tem muitas cirurgias hoje que são feitas por via laparoscópica, que são cirurgias excelentes. Por exemplo, uma cirurgia de vesícula, né? A colecistectomia laparoscópica. Acho que é uma cirurgia simples, que você consegue fazer por laparoscopia de uma forma muito eficaz, e com resultado totalmente satisfatório e totalmente igual à cirurgia robótica. Mas a gente tem algumas cirurgias que são mais complexas do ponto de vista cirúrgico, e nessas sim, eu acho que a gente tem uma grande vantagem com cirurgia robótica. Dentro da urologia, a primeira que eu vou citar é a cirurgia de próstata, né? Que é uma cirurgia complexa de ser feita por via laparoscópica, e aí são as vantagens que a cirurgia robótica traz. Mas de antemão, a gente já cita aqui
A cirurgia robótica, ela sangra menos do que a cirurgia aberta, né, que é o nosso principal comparativo. Então, como tem o gás que a gente insufla na barriga, o pneumoperitônio, ele ajuda a conter um pouco esse sangramento. Então, o sangramento é menor. O tempo de internação hospitalar é menor. Então, se eu operar um paciente hoje de cirurgia robótica, amanhã ele está em casa, né? Como as incisões são muito pequenas, vocês viram nas fotos, as incisões são mínimas, a dor no pós-operatório é muito tranquila, a recuperação é muito rápida, então é um paciente que volta muito mais rápido para suas atividades diárias, faz muito menos uso de medicação, seja intra-hospitalar, seja em casa, no pós-operatório, ele usa menos remédio para dor, menos remédio para náusea, então ele consegue se recuperar muito mais rápido. No caso da próstata, a gente consegue retirar a sonda desse paciente muito mais cedo. Vocês viram no vídeo que a gente faz uma anastomose, né, uma costura entre a bexiga e a uretra, o canal do xixi. Então a gente deixa uma sonda ali, em média 7 dias na cirurgia robótica para aquilo poder cicatrizar. Na cirurgia aberta, essa sutura ela não é contínua, elas são alguns pontos só separados, então aquilo fica um vazamento, né? Então a gente deixa no mínimo 14 dias para poder evitar que caia urina na barriga. Então o paciente sai da sonda mais rápido. E outras grandes vantagens que a gente tem visto, e cada vez mais os trabalhos vêm confirmando isso, é que esse paciente de próstata que faz a cirurgia por via robótica, ele consegue recuperar de forma mais rápida a continência urinária e também consegue recuperar de forma mais rápida a potência sexual. Então ele sai mais cedo da fralda e consegue ter ereção e voltar à vida sexual ativa de forma mais rápida, né? Quando a gente fala de algumas outras cirurgias, eu posso citar aqui também de rim. A gente tem algumas nefrectomias parciais, né, de tumores que são muito complexos, tumores que invadem muitas estruturas. A cirurgia robótica ajuda muito a gente a preservar rim mais do que a laparoscópica aberta. E uma outra interessante também é a cirurgia de hérnia abdominal. A gente consegue fazer hérnias incisionais complexas por cirurgia robótica também. Na laparoscopia é muito difícil, porque você não consegue olhar para cima, né, com a câmera de laparoscopia, nem dar ponto de cima, que você tem que fazer a parede abdominal. O robô ele tem um mecanismo que a gente entra com uma ótica de 30 graus olhando para baixo, eu consigo virar essa ótica e olhar para cima, então eu consigo ver a parede abdominal desse doente, eu consigo dar ponto assim. Então é uma outra grande vantagem aí também, citando só um exemplo de cirurgia. A outra pergunta era justamente isso, em quais comorbidades a gente iria dar escolha pela cirurgia robótica, mas o senhor meio que já respondeu ela agora. Comorbidades? Tem uma pergunta interessante em relação a isso. Às vezes o pessoal pergunta se tem alguma contraindicação, né? Tem algum caso que não dá para fazer cirurgia robótica? Não tem como? E sim, tem casos que a gente tem que partir para a cirurgia aberta. E basicamente as mesmas contraindicações da laparoscopia. Então, como exemplo, a gente pode citar um paciente que é muito limítrofe, por exemplo, do ponto de vista cardiovascular. Então, um paciente cardiopata, que tem uma fração de ejeção baixa ou muito ruim. Toda vez que a gente vai fazer uma cirurgia minimamente invasiva, seja robótica ou laparoscópica, a gente insufla um gás na barriga, que é o CO2. O CO2. A função desse gás é criar um espaço que é virtual, né, que na nossa barriga é tudo grudado, o intestino, não tem espaço nenhum, a gente insufla o gás, a barriga distende, e a gente cria um espaço através do qual a gente consegue operar. Só que quando a gente cria esse espaço, a gente aumenta muito a pressão do abdômen, né, então a gente exige muito mais dos pulmões do paciente e do coração. Então se tem um paciente que é muito limítrofe, um paciente, vamos supor, um DPOC grave, um cardiopata grave, ele não vai resistir, o corpo dele não resiste a esse aumento de pressão. Então seria uma contraindicação, uma absoluta, a fazer esse pneumoperitônio e a cirurgia robótica. Daí sim, a gente teria que abrir e fazer a cirurgia aberta. Outra pergunta, doutora Anselma, mas se ela é utilizada em todas as especialidades? Muito legal essa pergunta. A resposta é sim, ela usa em várias especialidades, né? Disparadamente a urologia quem mais usa no mundo, no Brasil e no mundo, é a especialidade que mais adotou a cirurgia robótica, mas ela é útil sim em outras especialidades. Inclusive ela começou mais com cirurgia cardíaca, né? Implantes de válvulas, tem alguns tipos de cirurgia que podem ser feitos por via robótica. Uma outra especialidade que vem ganhando cada vez mais adeptos da robótica é a cirurgia de cabeça e pescoço, porque a gente consegue operar por orifícios estreitos, né? Cavidade oral, cavidade nasal, a gente consegue docar o robô e fazer cirurgias minimamente invasivas. A gente ainda pode citar ginecologia, né? A gente pode fazer ressecção de tumor de útero, de ovário, enfim, outras cirurgias com a plataforma robótica, e a cirurgia digestiva, né? Então você pode fazer cirurgia gástrica,
cirurgia de pâncreas, né, a gastro-duodeno-pancreatectomia, que é uma cirurgia grande. A cirurgia robótica ajuda também na anastomose, acelera esse processo cirúrgico. Cirurgia de esôfago, cirurgia de cólon. Então, todo hospital que compra o robô, até uma das preocupações é justamente essa, ter vários especialistas para fazer o robô girar, operar o maior número de casos possível, né? Mas, de fato, hoje, disparadamente, hoje é a urologia a especialidade médica que mais utiliza o robô, apesar de não ser a única. Aí, doutora Anselmo, como a nossa liga é de oncologia, dentro da oncologia ela também é bastante utilizada, né? Muito. Eu acho que dentro da oncologia é o que mais usa, né? Que, querendo ou não, no geral, são as cirurgias mais complexas que a gente tem. Então, dentro da urologia, a gente usa o robô para quê? Prostatectomia radical, que é uma cirurgia fantástica, com o uso do robô. A nefrectomia, aí, a meu ver, a nefrectomia parcial seria mais interessante. A nefrectomia radical, ela até pode ajudar, mas a laparoscopia cumpre bem esse papel. Salvo exceção de casos que a gente sabe que no câncer de rim, tem alguns casos que ele pode dar um trombo tumoral para a veia renal, e isso pode ir para a veia cava. Então, são cirurgias que se tornam extremamente complexas, né? Então, o robô pode ajudar nisso também. A gente pode fazer trombectomia de veia cava com o robô, ele ajuda muito, né? A gente pode abordar adrenal, a gente pode fazer cirurgia de cistectomia radical, que é uma cirurgia grande dentro da urologia, né? Pode fazer linfadenectomia retroperitoneal, por exemplo, tumor de tecido que dá metástase, né, para os gânglios que ficam no espaço retroperitoneal, a gente pode fazer por via robótica, entre outras, câncer de intestino, câncer de pâncreas, tumores da orofaringe, câncer de ovário, enfim. A maioria das vezes é utilizado justamente na parte oncológica mesmo, mas nessa parte são cirurgias mais complexas e que demandam mais do cirurgião e da técnica cirúrgica. Doutora Anselmo, a Isabela tem uma pergunta. Ela pergunta como funciona a robótica na cirurgia do trauma e se há algum procedimento por ela não ser eletiva. Algum preconceito por não ser eletiva. Vamos lá, Isabela. No trauma, ainda não. A gente não tem desenvolvimento de cirurgia robótica no trauma, exatamente pelo motivo que você citou, porque tudo no trauma, em geral, é uma emergência, né? Não é nem urgência, é uma emergência. Em geral, as cirurgias do trauma, elas requerem serem abordadas de forma muito, muito rápida. Então, a gente tem um tempinho para fazer toda a aparelhagem do robô. Então, a gente docar o robô, a gente tendo a oportunidade de entrar numa sala de cirurgia robótica, você vai ver como ela funciona. Mas gasta-se um tempo até montar o robô inteiro, então a gente precisa muito da equipe de enfermagem para fazer todo checagem de robô, tudo checado e rechecado várias vezes antes de a gente docar o robô no paciente. Então, tudo isso gasta tempo, né? Então, não tem indicação, a gente não utiliza o robô na cirurgia do trauma ainda. A gente tem indicação, sim, de alguns casos, de fazer a laparoscopia, que é muito mais rápido de você montar todo o circo ali de tudo. Por exemplo, trauma abdominal fechado, com líquido livre em abdômen, você pode passar uma ótica, passa uma câmerazinha da barriga, ver se consegue ver alguma lesão, por exemplo, de bexiga, alguma rotura de bexiga, ou alguma lesão de alça intestinal, que às vezes a tomografia não consegue nos mostrar tão bem. Então, a laparoscopia, sim, ela tem algumas indicações nesse cenário, mas a robótica ainda não. É cedo para a gente falar isso daí. Eu acho que o fator limitante maior é justamente tempo. Eu acho que muitas vezes no trauma a gente não tem esse tempo de organizar toda a parafernália do robô, digamos assim. Então, acho que essas foram as perguntas. Alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? Não acredito que não, doutora Anselmo. Então, no mais, muito obrigada, viu, por toda a sua disponibilidade, por todo o carinho com a aula. E a gente percebe que você tem um amor pelo que você faz, através do que você falou, foi de grande valia para a gente. Obrigado, eu muito que agradeço obrigada. o convite. Fico lisonjeado aí em poder contribuir um pouquinho com vocês. Mais uma vez, os parabéns pela iniciativa, muito legal. Pretendo acompanhar o restante também das aulas. E o que precisarem de mim, fica aí à disposição, né? Se alguém, de repente, tiver interesse em acompanhar, a gente... Agora no Covid está um pouquinho difícil, mas a gente tenta ver se alguém quiser participar de alguma cirurgia e tudo, para entender um pouquinho melhor, a gente se organiza para tentar ajudar também.
Então tá bom, muito obrigada. Um abraço. Um abraço a Um todos. abraço. Obrigado.